claquete. Tamo de volta, galera! Dessa vez, pra falar um pouquinho da PGR. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Zap, do canal Zapolítica, um canal que fala a opinião política do Zap. Eu, particularmente, tento ser o mais imparcial possível. A gente sabe que isso é impossível, mas, assim, o que eu quero dizer com isso é que isso aqui não é um canal de militância, é um canal de informação. Demorou? Então vamos lá. Quem que é esse cara aqui? Todo mundo lembra dele? Tá com o nome escrito embaixo, fica fácil, né? Senão ia confundir com Lavoisier. Montesquieu foi o cara que criou a tripartição de poder. Vou deixar uma imagem aqui do tipo Jequiti. Quem quiser, depois volta lá, pausa, lê, tintim por tintim, qual que é a relação dos três poderes que a gente tem, né? O legislativo, o executivo e o judiciário entre si, como eles interagem entre si. E esse é o cabo de guerra do poder, gente. É um cabo de guerra de 3 pontas que tá o tempo inteiro sendo puxado. Onde que a PGR entra nisso? A PGR, pra quem nunca foi, cara, vale muito a pena. Quando você vai pra Brasília, eu fui quando eu tinha uns 13, 14 anos de idade, tem um prédio maravilhoso, feito pra ser invisível, sabe? Porque ele é espelhado, tal, no pôr do sol. Gente, que só quem foi lá e viu, tenta deixar uma foto aqui pra vocês verem, é lindo demais. O que é a Procuradoria-Geral da República? Né? Mais precisamente, o Procurador-Geral da República. Todo juiz precisa de uma denúncia para os processos jurídicos serem julgados. Quem faz essa denúncia é o Ministério Público Federal. É o Ministério Público, né? Tem várias instâncias de tribunais, várias divisões do Ministério Público. Eu não sou jurista, não tenho pretensão nenhuma de chavar aqui o sistema jurídico, todas as instâncias do Poder Judiciário ou do Ministério Público e tal. O que eu quero dizer aqui? É que o PGR age como o cara que faz a denúncia pro STF julgar. Entendeu? São poucas as exceções onde o STF pode abrir inquérito em causa própria, né? Talvez quando algum crime acontece lá dentro ou algumas exceções. Por isso que esse inquérito aí das fake news gera tanta controvérsia, mas isso é assunto para um outro vídeo. Então assim, sabendo que o PGR é o cara que faz a denúncia pro Supremo Tribunal Federal, isso faz com que a gente também saiba que ele é o cara que pode pegar um crime e escolher não fazer a denúncia pro STF, em gaveta. Pô, então é um cara de bastante poder, né? Pô, sim, com certeza. E quem é o cara que escolhe o PGR? É o presidente da República. É atribuição do presidente da República essa escolha, né? Agora eu vou ter que falar um pouquinho do que difere um órgão de Estado e um órgão de governo. O órgão de governo, como o próprio nome já diz, troca a cada governo, né? Obviamente, se as perspectivas ideológicas de governos são muito diferentes, você tem um governo de direita e troca para um governo de esquerda, boa parte desses órgãos de governo vão trocar. Vou dar o exemplo dos ministérios. O presidente escolhe quantos ministérios ele quer ter, quem são os ministros dele, ele escolhe todo mundo, e são cargos que vão, através da governança daquela administração específica, tocar aí as pautas e os seus projetos. Eu já fiz um vídeo explicando a diferença de governabilidade e governança, vou deixar aqui no i para vocês quiserem ver. E um órgão de Estado é aquele órgão que trabalha para a Constituição. Ele não tem, entra governo, sai governo, não interessa. Ele tá ali trabalhando em prol da manutenção da Constituição, das leis, principalmente o sistema jurídico, né? Que a gente sabe muito bem. Então, como que funciona para um PGR ir parar lá? Vou pegar aqui uma imagem, vou fazer o mesmo esquema da outra lá, da tripartição de poder, vou deixar aqui para vocês verem. Ela ilustra como foi o processo de escolha da Procuradora-Geral da República escolhida pelo Michel Temer. Tá com saudade do vampirão, né, minha filha? Então, como que funciona? Os procuradores ativos ou aposentados, né, do Ministério Público, eles votam, né, e escolhem 3 candidatos para compor o que a gente chama de lista tríplice. Lista tríplice, ela não é uma exclusividade para a escolha da PGR, né? Vários cargos de nomeação aí ao longo até da iniciativa privada tem listas tríplice. Né, as pessoas envolvidas ali escolhem as 3 pessoas mais indicadas para aquele cargo, o responsável pela escolha vai lá e escolhe um. Legal? Legal. No caso do Michel Temer, quem foi escolhida foi a Raquel Dodge. Né, na época ele virou para ela e falou assim: e aí, Raquel, você dá conta? Desculpa. Legal. O que eu quero dizer com isso? A lista tríplice, ela é muito importante nesse sentido, porque ela divide a responsabilidade daquele que tem o poder de escolha com todo o órgão.
né? Toda a cúpula do órgão indicou esses 3 nomes, então a pessoa responsável pela nomeação tem muito menos trabalho de só pegar essa lista e colocar em prática. O que o Bolsonaro fez? Adivinha? Cagou para a lista tríplice e escolheu o nosso querido Augusto Aras. Essa ação do Bolsonaro de escolher alguém fora da lista tríplice, eu não sei dizer agora, não pesquisei, me desculpem, se isso é sem precedente ou não, se já teve algum presidente que escolheu alguém fora da lista tríplice, eu não ficaria surpreso se algum já tivesse feito. Uma frase muito forte que vem à tona, né, nesse momento, é de que a escolha do novo PGR não pode servir a propósitos pessoais. Né? Você não pode simplesmente escolher um procurador-geral da República que está fechado com você e os seus assuntos para sempre que surgir alguma questão, né, competente a ele ficar do seu lado. Ele tem se comportado de forma um tanto quanto questionável por muitos juristas, por conta de acobertar para o presidente diversas situações. Vou citar aqui algumas. Quando o Moro, nosso querido paladino da justiça, Lava Jato e tal, que todo mundo sabe quem é, se demitiu do ministério, o que ele fez? Ele sutilmente acusou o presidente de interferir na Polícia Federal. Legal, o PGR olhou para isso e o que ele fez? Ele abriu o inquérito para investigar suposto crime do presidente da República? Não. Ele abriu inquérito para investigar suposta fala caluniosa do ministro. Então, assim, nesse ponto dá pra gente perceber bastante o que ele estava querendo ali. O PGR foi muito criticado, vem sendo muito criticado por juristas, né? Porque pela apatia dele perante tudo que o presidente vem fazendo aí com a Covid-19, ou que não vem fazendo, ou como vem atuando na contramão da segurança e da saúde de todos os brasileiros, né, que estão em risco nesse momento. Você não vê o PGR tomando nenhuma medida em relação a isso, o que é um tanto quanto preocupante. Né? Um outro exemplo interessante é quando os partidos de oposição fizeram o pedido ao STF para apreensão do celular do presidente. O que o STF fez? Falou, isso aqui não é competência minha. Até é, mas a decisão não é minha. Eu preciso que passe pelo PGR. Jogou na mão dele, foi pra gaveta. Por essas e outras, ele foi carinhosamente apelidado de engavetador geral da República. Né? Então, assim, por conta desse tipo de problema, vem se trazendo cada vez mais a ideia da constitucionalização da lista tríplice, né? O que, na minha opinião, parece justo. Uma coisa interessante que aconteceu foi o aceno do presidente Bolsonaro para a vaga do STF, que a gente sabe que vai abrir em setembro, para o Aras. O presidente da República disse, com suas próprias cordas vocais, que o procurador-geral da República pode ser indicado para o STF. Isso não pode acontecer, isso é o cúmulo, porque isso é uma incitação clara de poder perante um órgão de Estado, tanto quanto preocupante. Essa vaga que vai abrir no STF no final do ano, ela já vem sendo discutida, né? Desde que o Sérgio Moro entrou no poder, de que isso estaria destinado a ele quando ele entrou para o ministério. O Bolsonaro já disse, para poder agradar a ala mais conservadora e religiosa, de que ia colocar um ministro terrivelmente evangélico, né? E agora a cena para o Augusto Aras é uma excelente ferramenta de poder. No meio disso tudo, não dá pra gente negar o que vem acontecendo no mundo inteiro, voltado à questão do racismo, né? E como que é muito didática essa situação. Esse órgão de Estado, o sistema judiciário, como um todo, agora no final eu já não estou falando só da PGR, porque ela serve ao Estado. E o Estado serve a alguém, ou a algo, que é o capital. Então, essa charge, ela é muito ilustrativa. Todo mundo sabe da história do empresário lá do Alphaville, que tratou a polícia como a polícia trata o negro da periferia. E isso acontece, gente, todos os dias. Não é porque o George Floyd morreu que todo mundo resolveu ir pra rua. Talvez ele tenha sido a gota d'água. Talvez o fato de todo mundo estar na rua agora faça vir à tona diversos casos de desigualdade racial tratada pelo sistema jurídico. O caso Miguel, ela pagou 20 mil reais de fiança e tá em casa respondendo em liberdade. O empresário que tratou o policial daquela forma passou menos de 8 horas na delegacia e foi embora sem pagar nada. Então, isso é um ponto muito interessante para a gente refletir para quem que o Estado trabalha, né? É uma hora muito interessante para a gente pensar qual é a lógica que a gente está inserido. E nossa, no meio da pandemia,
isso vir à tona, talvez seja uma coisa confusa, seja uma coisa que gera muita contradição, que faz a gente pensar em diversos problemas gigantescos ao mesmo tempo, mas é isso que está acontecendo. É isso que está posto para nós, beleza? Falou, galera, esse foi mais um Zapolítica.